E aí, gente, olha eu aqui de novo. Hoje nossa aula é de História, onde nós vamos responder a página 7, 8 e 9, tá certo? Gente, nós vamos falar hoje sobre a nossa história. Observe aí, gente, que esse papel, ele é um pedaço de uma notícia de um jornal que foi publicado no dia 14 de novembro de 1890. Faz muito tempo. Aí, o jornal Diário de Pernambuco, Recife, ele publicou essa notícia no dia 14 de 11 de 2015, né? E esse telegrama, ele diz assim, ó, Buenos Aires, né? No dia 13, o governo da República decretou que, em homenagem ao Brasil, pelo primeiro aniversário da proclamação da República, fosse feriado nacional em todo o país, o dia 15 de novembro corrente. Então, essa daí foi uma notícia exatamente no dia em que foi decretado que o dia 15 de novembro seria feriado para nós, certo? Por causa da proclamação da República. Gente, estudar história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos que ocorrem no passado entre personagens históricos. É preciso a gente entender também que as atitudes, as decisões, os fatos de tais personagens históricos, eles foram norteados por seus respectivos interesses. Assim, para compreender a história, é preciso também a gente compreender os interesses dos personagens envolvidos em cada fato histórico. Os fatos históricos, eles são relevantes para a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Assim, eles podem ser importantes para a vida de pessoas que fazem parte de uma mesma família, que moram numa mesma cidade, estado ou país, que participam de um mesmo grupo social. Pode ser escola, igreja, time de futebol e etc. Enfim, gente, é necessário que você consiga determinar quem ou quais ou são as pessoas para quem o fato histórico é importante. Podemos, dessa forma, dizer que os fatos históricos são conhecimentos que ocorreram no passado devido aos interesses dos personagens históricos envolvidos, em que foram ou são importantes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, certo? Por exemplo, um fato histórico, né, nosso, da gente, importante para todo mundo, o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil, ele é um fato histórico importante para todas as pessoas. Um fato histórico importante para uma pessoa individual por exemplo, para a sua mãe, um fato histórico que é muito importante para ela é o nascimento do filho, o seu nascimento. Isso é um fato histórico porque aconteceu no passado e hoje ele é um fato histórico e aconteceu antes. E é muito importante para quem? Para a sua mãe, para você, o seu nascimento é muito importante. Então, existem fatos históricos importantes para várias pessoas e existe um fato histórico importante para uma pessoa só. Fontes históricas. Os historiadores pesquisam a história. Essas pessoas buscam informações sobre o passado e contam como os acontecimentos históricos ocorreram para que possamos conhecê-los. Mas também é possível aprender a história por meio de depoimentos de pessoas, de fotos, cartazes e etc. Tudo o que podemos utilizar como meio para conhecer a história é chamado de fonte histórica, certo? Por exemplo, um mapa. Um mapa ele pode ser uma fonte histórica, uma tela de uma pintura, ela pode ser uma fonte histórica, certo? Então, gente, nós devemos utilizar as mais diversas fontes históricas para conhecer bem a história. O depoimento de uma pessoa bastante idosa, contando como foi a sua infância, por exemplo, pode ser uma fonte de história, uma fonte histórica.
Outra fonte histórica são os documentos que registram os acontecimentos ocorridos no passado. Esses documentos eles podem ser em forma de texto verbal, foto, filme ou gravação. É importante os documentos históricos estarem datados, ou seja, todos com data, para que possa construir a linha do tempo dos acontecimentos. Essa linha do tempo ela é organizada cronológica do que ocorreu. Tudo isso que eu falei para vocês está na página 6 do livro de vocês, certo? Vocês podem ler no livro, acompanhando o vídeo bem direitinho. E aí vocês vão responder a página 7, 8 e 9, de acordo com essa leitura que vocês fizeram, tá bom, gente? Então, leia o texto, assista o vídeo quantas vezes for preciso e na dúvida você me chama.